Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui quem vos fala é o professor Bruno, professor de filosofia, e na videoaula de hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre São Tomás de Aquino e a teoria que ele desenvolveu. Para começar então, vamos conhecer um pouquinho a respeito de São Tomás de Aquino. É importante que você saiba, que você se lembre que esse período que São Tomás de Aquino é apresentado, ele é um período conhecido como um período em que tem a relação humana com a fé cristã. Então, algumas informações históricas a respeito de São Tomás de Aquino. Então, tanto ele, São Tomás de Aquino, quanto Santo Agostinho são os principais representantes da filosofia medieval, que vai então do século V até o século XIV. Ele, então, Tomás, pertence à segunda ou à alta escolástica, que vai ali até o século XII. No início do século XII, até ali o século XIV. E o objetivo central, então, é conciliar a fé com a razão. Nós já vimos nas demais videoaulas, falando principalmente sobre a patrística, nós já vimos os motivos, o que ocasionou, então, para que a igreja se preocupasse, os padres, os filósofos da época se preocupassem em conciliar tanto a fé quanto a razão. É interessante notarmos também que as suas ideias se baseiam principalmente no pensamento de Aristóteles, na discussão então dialética entre razão e fé. E a finalidade de Tomás foi organizar então um conjunto de argumentos para demonstrar e defender as revelações do cristianismo de modo então que não contrariasse a fé cristã. Então vamos conhecer agora, propriamente dito, a teoria mesmo do conhecimento, suas principais ideias, e os aspectos fundamentais dela. Então, ela reconhece a importância do conhecimento natural, ou seja, humano, que é adquirido através dos sentidos, imaginação e também do intelecto. Então, como que seria? Nós temos a razão, e a razão ela é intelecto, imaginação e também sentidos. Intelecto por quê? Porque existe o raciocínio dedutivo. Deixa eu melhorar isso aqui. Então existe o raciocínio dedutivo. Então o conhecimento, no caso, ele é universal e ele é necessário e abstrato. Só que também ele passa pela imaginação, ou seja, a fantasia, e também pelos sentidos, e vem então o que ele chama de raciocínio indutivo, que é o conhecimento particular, que é possível e concreto. Também afirma que o conhecimento começa então pela experiência sensível, que passa pela fantasia e até então a apreensão de formas abstratas pelo intelecto. Então você vê aqui essa teoria sendo aplicada. Um outro ponto interessante é que Tomás ele valoriza, como nós já falamos, o raciocínio indutível como condição para a aquisição de conhecimento e que se processa a partir da observação aqui, de fatos singulares ou particulares, até a elaboração de ideias que sejam universais. Então, as características das provas da existência de Deus, segundo Tomás de Aquino, são sensíveis, indiretas, imperfeitas, negativas e análogas. Então, quando fala então da existência de Deus, Tomás de Aquino então ele apresenta essas características. E ele afirma então que a razão não pode conhecer, olha que interessante, então a razão, ela não pode conhecer a existência nem a localização de Deus. Esse é um ponto bem interessante da sua argumentação. Mas pode demonstrar, a razão, ela pode demonstrar a sua existência. Então a razão serviria então para demonstrar a existência, pois a essência e localização não é possível para a razão. Então vamos conhecer um pouquinho da metafísica tomista. Então o ser, então existe o ser, que é a existência, e também existe a essência, que é então a substância. E pode, no caso, ser igual ou diferente. Então, pode ser igual ou diferente. Então, ser é ou pode ser igual à existência. Então, ele pode, então, no caso aqui,
essência pode ser igual então à substância. E ele afirma então a existência de dois seres, a saber, o ser pleno, nesse caso é Deus, ou o ser ou essência, né, são os mesmos. Então o ser é igual à essência, né, nós vimos aqui. E tem os seres em geral, né, que são então as criações de Deus, onde ser e essência são diferentes. Então aqui você consegue, né, já observar, né? Então tem o ser pleno e tem os seres em geral. Então no ser pleno, Deus. E a essência, né, o ser e a essência são os mesmos. E no caso do ser em geral, que somos, né, são as criações de Deus, o ser e a essência são diferentes, tá bom? Então aqui, ó, no caso de Deus, ser e essência igual, ok? E no caso do ser em geral, ser e essência diferentes. E aqui um ponto interessante, né? A essência precede a existência, né? Dessa forma, né, nós podemos concluir que, para Tomás de Aquino, o único ser realmente pleno, no qual o ser, ou seja, a existência, e a essência, que é a substância, se identificam é Deus. Deixa eu apagar isso aqui, né? Então, né, o único ser então ali que nós temos ali, né? Então é Deus, ok? Então, o único ser realmente pleno é Deus. Isso é chamado então de ato puro. Nesse sentido, então, não há que se realizar ou se atualizar em Deus, pois ele é sempre desde completo e perfeito. Então, essa então é a característica segundo ele. Então, Tomás afirma então, né, que Deus é ser. E o mundo tem seres, ou seja, criaturas, ok? Ou seja, Deus é ser que existe como fundamento da realidade de outras essências, que no caso as criaturas, que, uma vez existentes, participam de seu ser. Nas criaturas, ser, existência, é diferente da essência, substância, pois as criaturas são seres não necessários, na medida em que é Deus que permite as essências das criaturas, então, realizarem-se em antes, isto é, em seres existindo. Então aqui você consegue, né, ter uma visão geral do que seria então esse conhecimento, essa teoria do conhecimento segundo, né, Tomás de Aquino. Então, assim, quando nós falamos ainda, né, falando sobre teoria do conhecimento, né, os princípios da filosofia tomista, né, eles são referentes aos seres e contingentes, ou criaturas. Né? Então, ele parte, né, do princípio da não contradição. Ele afirma que o ser é ou não é, podendo ser e não ser ao mesmo tempo. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas eu tenho certeza que você vai conseguir entender daqui para frente. Fica tranquilo, tá? Então ele também trabalha, né, com o princípio da substância. Afirma então que os seres contingentes existem substâncias e acidentes. O primeiro faz parte da essência do ser, portanto não pode dele ser tirado. O segundo não faz parte da essência do ser, por isso pode ser alterado. Ele também trabalha com o princípio, né, de causa eficiente, onde afirma, né, que os seres contingentes, ou seja, os seres em geral, somente vieram a existir graças ao ser necessário, ou seja, o ser pleno, no caso Deus, que é a própria causa eficiente das criaturas que captamos pelos sentidos. E ele também trabalha, né, com o princípio da causa final, ou seja, todo contingente, exceto as ações humanas, que possuem, no caso, o livre-arbítrio, existem em função de uma razão de ser, isto é, todo ser sensível criatura possui uma causa final, um objetivo ou uma finalidade. Outro princípio, né, que ele trabalha é o ato e potência. Ele afirma então que todo ser contingente possui duas dimensões, o ato e a potência. O ato, no caso, representa a existência atual do ser. Okay? Então, ato e potência. O primeiro, existência atual do ser. A potência representa então a capacidade de vir a ser aquilo que não se realizou e que pode não se realizar. É a passagem da potência para o ato que explica toda ou qualquer mudança dos entes sensíveis e contingentes. Então, né,
A potência aqui seria então a capacidade de vir a ser aquilo que não se realizou. Então, né, algumas obras, né, das principais obras dele, né, a Suma Teológica, que trabalha com essas teorias, e também a Suma contra os gentios. Então, né, quando fala das teorias de conhecimento, né, também existem, né, ele fala sobre as provas da existência de Deus. Então, vamos lá, né? São Tomás de Aquino, né, considera 5 vias que conduzem argumentativamente a Deus, todas com características comuns que se firmaram na evidência, sensível e racional para proceder à demonstração como a lógica existe. As vias são: primeira é o primeiro motor, ou do movimento. A segunda via é a causa eficiente, ou das causas. A terceira via é o ser necessário aos seres contingentes, ou seja, da contingência. A quarta via, dos graus da perfeição. E a quinta via, finalidades dos seres, ou ordem do mundo. Tá bom? Então, só uma observaçãozinha, né? A quarta, né, prova da existência de Deus é a única que se baseia em Platão. Todas as outras vão se basear em Aristóteles, tá certo? Então, é uma observaçãozinha para você ter em mente. Então, né, vamos conhecer um pouquinho mais, né, sobre essas provas. Então, a primeira prova, né, o primeiro motor, diz o seguinte: tudo aquilo que se move é movido por outro ser. Então, tudo aquilo que se move é movido por outro ser. Por sua vez, este outro ser que se mova necessita também que seja movido por outro ser. Então, né, movido por outro ser. Assim sucessivamente. Se não houvesse um primeiro movente, cairíamos num processo indefinido. Logo, concluiu Tomás de Aquino, é necessário chegar a um primeiro ser movente, que não seja, olha aqui, ó, que não seja movido por nenhum outro. Esse ser nada mais é do que Deus. Então, né, na primeira nós já vemos então essa primeira argumentação. A segunda é sobre a prova, né, a causa eficiente. Então, segundo Tomás de Aquino, né, todas as coisas existentes no mundo não possuem em si próprias a causa eficiente de sua existência. Devem ser consideradas efeitos de causa alguma. Tomás de Aquino afirma ser impossível, olha que interessante, impossível remontar indefinidamente à procura de causas eficientes. Logo, é necessário, segundo ele, admitir a existência de uma primeira causa eficiente, responsável então pela sucessão de efeitos. E essa causa então é Deus. Então, a primeira, né, nós vemos bem simples, né? Então, tudo que precisa se mover, né, precisa então, né, que alguém o movimente. E quem fez então nesse primeiro passo de movimentação foi Deus. Já na segunda, ele parte, né, da questão da causa. Então, né, é impossível, né, nós voltarmos, né? Então é necessário admitir uma existência, né, uma causa primária, né, eficiente, e ela então nada mais é do que Deus. A terceira prova, né, o ser necessário, os seres contingentes, esse argumento é uma variante do segundo, que afirma que todo ser contingente, do mesmo modo que existe, pode deixar de existir. Ora, se todas as coisas que existem podem deixar de ser, então, alguma vez, nada existiu. Isso é uma lógica, né? Mas, se assim fosse, também agora nada existiria, pois aquilo que não existe somente começa a existir em função de algo, olha aqui, em função de algo que já existia. É preciso, então, admitir então, que há um ser que sempre existiu. Então, segundo ele, né, um ser que sempre existiu. Um ser absolutamente necessário, que não tenha fora de si causa eficiente de sua existência, mas ao contrário, que seja a causa de necessidade de todos os seres contingentes. E esse ser que sempre existiu seria Deus. Isso aqui, né, seria um desmembramento daquela que nós já falamos anteriormente. A quarta prova, conhecida como graus de perfeição, né, em relação à qualidade de todas as coisas existentes, pode-se então, né, afirmar a existência de graus diversos de perfeição. Assim afirmamos que tal coisa é melhor que outra, ou mais bela, ou mais poderosa, ou mais verdadeira, e assim por diante.
Ora, se cada coisa possui mais ou menos determinada qualidade positiva, isso supõe que deve existir um ser com o máximo dessa qualidade, ou seja, qualidade perfeita, né? Uma perfeição suprema. No nível, então, né, como eu falei, de perfeição. Devemos admitir, então, que existe um ser com o máximo de bondade, beleza, poder, verdade, sendo, portanto, um ser máximo e pleno. E esse ser, então, segundo ele, é Deus. Então, né, se algo, né, é mais bonito ou menos bonito, é porque existe algo que é supremo. E esse supremo, no caso aqui, seria Deus. A quinta prova, né, é a da finalidade dos seres. Então, todas as coisas brutas que não possuem inteligência própria, ou seja, os seres inanimados, vegetais e irracionais, existem na natureza, cumprindo então uma função, um objetivo, uma finalidade. Semelhante então à flecha dirigida pelo arqueiro, né? Então, ele usa como exemplo, né, a alegoria do arqueiro. Devemos admitir então que existe algum ser inteligente. E esse ser inteligente dirige todas as coisas da natureza para que cumpram o seu objetivo. Esse então, né, é Deus. Então imagine, né, a flecha ela cumpre o objetivo, né, e para isso ela precisa do arqueiro. Da mesma forma, nós temos um objetivo, esse objetivo então foi alguém que nos deu. Esse alguém então seria Deus. Sendo assim, podemos concluir então, né, que para Tomás de Aquino, Deus tem como essência ser existência e é alcançado como princípio explicativo de fatos que, sem ele, não se explicariam. Desse modo, se conhecemos a existência de Deus, é apenas indiretamente, afinal de contas, né, isto é, pelas provas. Não é possível, então, conhecer a existência, quando que Deus existiu. Veja, primeiramente, sabemos que Deus não é imperfeito e limitado. E dado que o conhecimento de Deus se deve realizar partindo das criaturas, ou seja, seres imperfeitos, o efeito, então, deve ser semelhança com a causa. Essa doutrina da analogia consiste precisamente em atribuir a Deus as perfeições criadas. Logo, o que conhecemos a respeito da existência de Deus é, portanto, um conjunto de negações e analogias. Já a essência e localização de Deus é impossível de ser conhecida. Então não podemos e não temos como conhecer então, né, a essência e localização de Deus. O tema fundamental da filosofia de Tomás de Aquino é então o conceito de livre-arbítrio, no sentido de que Deus não daria ao homem uma razão, né, deixa eu até grifar isso aqui, não daria uma razão que não pudesse ser conciliada, segundo ele, com sua fé. Aqui estão algumas referências biográficas, né, bibliográficas, caso você queira pesquisar um pouquinho mais, né, conhecer um pouco mais a respeito, então, né, desse tema. Chegamos assim, então, ao fim, né, de mais uma videoaula. Eu espero que você tenha entendido, né, essa teoria do conhecimento e como que ela se formou e o que ela então, né, a importância dela nessa época. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato para perguntar, esclarecê-la. E quero lembrar também que já existem então atividades a respeito, né, do tema que nós estamos estudando. Não deixe de ir lá no seu ambiente virtual e fazê-las. Tenham todos, né, um ótimo dia e nos vemos na próxima aula.